bem ou de Deus? John Bevere. Introdução. Recentemente, eu estava no telefone com um líder nacional muito respeitado. Estávamos nos despedindo quando ele disse inesperadamente: John, espere um instante. Preciso lhe dizer uma coisa. Você escreveu inúmeros livros nos últimos 20 anos, mas há um livro que você precisa escrever agora. É uma mensagem oportuna e profética para a igreja. É uma ordem do céu para você. Quando ele terminou de falar, eu estava de joelhos, maravilhado, diante da presença de Deus. Algumas semanas após o telefonema, uma paixão avassaladora por escrever este livro surgiu dentro de mim. Esta mensagem está centralizada em uma pergunta simples: ser do bem é o bastante? Nos dias de hoje, o termos do bem e de Deus, à primeira vista, podem se parecer sinônimos. Acreditamos que o que é geralmente aceito como bom deve estar alinhado com a vontade de Deus. Generosidade, humildade, a justiça são coisas boas. Egoísmo, arrogância, crueldade são coisas más. A distinção parece bastante evidente. Mas isso é tudo? Se o bem é tão óbvio, por que Hebreus 5:14 ensina que precisamos ter discernimento para reconhecê-lo? O apóstolo Paulo escreve: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos 12:2. Não podemos discernir o que é realmente bom para as nossas vidas sem primeiro ter a nossa mente renovada, sem a transformação que vem por meio da renovação da nossa mente. Perdemos a incrível vida cheia de Deus que está disponível para nós em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus preparou um plano para a sua vinda. Um plano que está transbordando do propósito cumprido. Imensa alegria e grande satisfação. A vontade e o plano dele para você são perfeitas e completamente bons. Mas há uma imitação barata da bondade que pode impedi-lo de abraçar o melhor de Deus. Infelizmente, muitos de nós nos contentamos com a imitação. Inconscientemente e às vezes conscientemente, temos rejeitado a Deus enquanto buscamos o que é aparentemente do bem. Os líderes da igreja primitiva nos advertiram repetidamente contra esse engano. Estar enganado é acreditar que estamos alinhados com a vontade, quando na realidade não estamos. O próprio Jesus advertiu que o engano seria arquitetado tão inteligentemente em nossos dias que até os eleitos poderiam ser vítimas dele. Podemos lidar com essas advertências de forma leviana? Podemos negligenciá-la, supondo que estamos acima do engano e que podemos discernir instintivamente entre o bem e o mal? A boa notícia é que Deus não está procurando esconder o seu melhor de nós. Deus não tem interesse em nos enganar. Ele promete que aqueles que procuram, acharão. Se nos comprometermos com a ajuda de Deus em nossas vidas, se nos comprometermos com uma jornada pela busca da verdade, não seremos ludibriados por uma falsificação dela. A questão é: vamos procurar uma fonte da verdade ou vamos nos contentar com um conhecimento superficial de Deus e da sua boa vontade? A minha esperança é que, ao ler este livro, você fortaleça a sua decisão de nunca se contentar com menos do que o melhor de Deus. Vamos orar antes de você começar. Pai, em nome de Jesus, abre os meus olhos
os meus ouvidos e o meu coração para ver, ouvir e perceber a Tua vontade para a minha vida. Espírito Santo, ensina-me os caminhos de Jesus Cristo, de modo intenso e profundo, enquanto leio essa mensagem. Confio em Ti, ó meu Mestre, que Tu possas falar comigo em cada frase deste livro, que a minha vida seja transformada para sempre. Amém. O que é bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Marcos 10:18. Tudo no universo é bom na medida em que se conforma com a natureza de Deus, e tudo é mal se deixa de fazer isso. Bem e mal. Todos nós sabemos a diferença, certo? Nascemos neste mundo com um conhecimento inerente do que é certo e do que é errado, não é mesmo? Muitas vezes ouvi as pessoas dizerem que os seres humanos são bons por sua natureza. Isso é verdade? Sabemos que os filmes, os documentários e outros programas que aquecem os nossos corações são os que destacam a bondade da humanidade. Não conheço nenhuma história, romance ou filme que tenha conquistado as grandes massas em que o mal triunfe sobre o bem. Todos nós crescemos assistindo os mocinhos enfrentando os desafios. Geralmente, eles lutavam até o fim contra a derrota inevitável, sem qualquer chance de sucesso. Até que, de repente, nossos heróis rompiam rumo à vitória ou à justiça. Nós prevíamos esses finais e os aplaudíamos. Esperávamos que o bem sempre vencesse, porque afinal, Deus está do lado do bem, certo? Nos últimos anos, os produtores e as redes de televisão inauguraram uma nova tendência quando introduziram o reality shows na televisão. Com pessoas passando por uma transformação completa, começou com um programa sobre a reforma radical da casa de uma família em dificuldades. Nós nos sentávamos grudados às nossas TVs, admirando a empolgação e a generosidade dos filantropos que estendiam a mão para os pobres e necessitados. Prevíamos o choque dos que eram beneficiados e depois desabávamos naquele momento de clímax em que essas pessoas, em difícil situação de vida, contemplavam a sua casa reformada. Depois veio outro programa que ajudava os perdedores, que lutavam contra a obesidade e eliminar o excesso de peso. E ainda havia outros programas que auxiliavam com vestuário, cabelos, maquiagens e muito mais. Logo depois, as celebridades se reuniram a essa tendência. Artistas de renome abriam o caminho para aqueles que não tinham oportunidade de exibir suas habilidades como dançarinos ou cantores. Nós torcíamos enquanto testemunhavam o candidato desconhecido que tinha a chance de se tornar uma grande estrela da noite para o dia. Que bondade, que generosidade, que boa vontade. Qualquer programa sobre dar destaque à benevolência, proteger os inocentes ou abrir mão do próprio tempo para ajudar os menos favorecidos crescia em popularidade e nossas listas de reality shows preferidos estava o da polícia ou dos caçadores de recompensas capturando criminosos. Esses também se tornaram alguns dos programas mais assistidos. Resumindo, tudo isso, nosso entretenimento no geral, está centralizado no bem da humanidade. Os princípios básicos do marketing de vendas nos ensinam que um produto precisa ter um toque agradável, uma boa aparência, um bom som, gosto bom ou cheiro bom para ter sucesso no mercado. Ele deve levar os sentidos ou as emoções do consumidor a um estado melhor ou eficaz e mais feliz. Sabemos que os bons artigos vendem. Afinal, quem iria comprar qualquer coisa ruim? E somente pessoas desequilibradas desejariam buscar o mal.
Ouvimos comentário do tipo: ele é um homem bom ou ela é uma boa mulher. E normalmente aceitamos essa avaliação sem maiores análises. Os vulneráveis rapidamente baixam a guarda, considerando todas as afirmações ou ações dessas pessoas que são proclamadas como boas, como sendo seguras e confiáveis. Mas essas avaliações são sempre corretas? Poderíamos cair no estado enganoso de chamar o que é certo de errado e o que é errado de certo. Será que todos nós sabemos a diferença e, com certeza, jamais poderíamos cair no estado enganoso de chamar o bem do mal, certo? Ou o mal de bem. Reflita sobre isso. Há muitos séculos, um jovem líder rico se aproximou de Jesus Cristo. Ele era um homem honesto e moralmente puro. Nunca havia cometido adultério, assassinato, mentira, roubo, nem enganara ninguém em um negócio. Sempre respeitou seus pais. Era um cidadão exemplar e, muito provavelmente, admirado por muitos. Ele honrou a Jesus com a saudação: Bom Mestre. Esse era um líder falando com outro líder, um homem bom apelando a outro homem bom. Ele procurou algo em comum com aquele mestre notável, a quem não conhecia pessoalmente. Talvez tenha raciocinado: se eu bajular o coração deste profeta, apelando para a sua bondade, eu o convencerei a dar uma resposta favorável à minha indagação. Entretanto, antes de responder a pergunta, Jesus primeiro retrucou: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Marcos 10:18. Por que Jesus corrigiria um homem que chamara de bom? Jesus não era bom? É claro que sim. Então por que ele disse isso? Seria porque aquele bom, entre aspas, era o padrão de julgamento errado. Em outras palavras, é possível que o padrão do homem do que é bom seja diferente do padrão de Deus? Se você ou eu nos colocássemos no lugar daquele homem, como teríamos nos saído se tivéssemos cumprimentado Jesus como, entre aspas, bom mestre? Posso responder por mim: sou um filho de Deus há anos. Já li minha Bíblia mais de uma vez. Estudo os textos bíblicos por horas. Oro diariamente. Estou no ministério em um tempo integral e sou autor de alguns best-sellers cristãos. Mas eu teria recebido a mesma resposta do líder rico. Jesus teria dito: John, por que você me chama de bom? Exatamente da mesma forma como sei disso, o Espírito de Deus tratou comigo de modo semelhante à maneira como Jesus tratou com aquele governante. Notícias chocantes. Deixe-me explicar. No fim dos anos 90, voei para a Suécia para uma conferência. Era um voo noturno que aterrissaria em Estocolmo, cedo pela manhã. Depois de pousar, peguei as minhas malas e, ao passar pela alfândega, encontrei e fui saudado calorosamente pelo anfitrião sueco. Antes de sairmos do terminal, ele me informou a respeito daquilo que se tornaria a notícia do ano e muito provavelmente da década. Ele disse: John, uma coisa muito trágica aconteceu na noite passada enquanto você voava para cá. Por isso, provavelmente não sabe de nada. Deixe-me colocá-lo a par das notícias. O que aconteceu? Perguntei, tanto preocupado quanto curioso. O meu anfitrião me contou acerca de um acidente automobilístico fatal que ocorrera havia algumas horas. Uma das vítimas era possivelmente a pessoa mais reconhecida e amada do planeta. Tudo o que ela fazia virava notícia. Minha esposa, Lisa, e eu admirávamos as suas obras. De caridade, gostávamos de ler artigos a seu respeito,
nas revistas e jornais. Estou me expondo um pouco demais aqui, mas quero dizer que não apenas gostava dos artigos, como também amava as imagens que retratavam sua vida. Resumindo, eu era um grande fã. Todas as vezes que uma história envolvendo essa pessoa saía no noticiário, eu parava o que estava fazendo e prestava atenção. A notícia da morte dessa mulher me chocou de forma indescritível. Ela era uma jovem mãe com filhos pequenos, além de ser uma estadista brilhante, que nasceu tanto inteligente quanto bonita. Ela estava usando a sua influência mundial para fazer um grande bem pelos seus fãs, pelos órfãos e pelas vítimas de minas terrestres em países devastados pela guerra. Isso foi o bastante para conquistar o meu coração. Mas as suas qualidades iam além. Ela amava os seus fãs e estava sempre atenta a eles, cumprimentando-os com um sorriso genuíno ou com algum tipo de reconhecimento caloroso e pessoal. Fiquei chocado, incrédulo, com a notícia da sua morte. Como ela poderia estar morta? Como isso podia ter acontecido? O meu anfitrião levou-me até o meu hotel. A primeira coisa que fiz quando entrei no quarto foi ligar a televisão. As notícias acerca do acidente estavam em todos os canais. Não conseguia entender a maioria delas porque estavam em sueco. Então fiquei trocando de canal até encontrar a CNN, a BBC e Sky News. Sentei-me na beirada da cama, com as malas ainda por se desfazer, totalmente incrédulo. Os noticiários mostravam milhares de pessoas chorando de um lado de fora da sua residência. Pessoas de todas as idades se reuniram e as câmeras as mostravam colocando flores nos portões enquanto lágrimas corriam por seus rostos. Muitos estavam se abraçando ou amontoados em grupos orando, e o mundo estava em choque. Durante os 4 dias seguintes, essa tragédia foi mostrada na primeira página de todos os jornais do mundo livre. Os relatos do acidente, a investigação, a reação da família e o funeral dominaram toda a mídia. Chefes de Estado, líderes mundiais e centenas de celebridades estiveram presentes em seu culto fúnebre, que foi um dos eventos mais assistidos da televisão. Naquele primeiro dia, em Estocolmo, passei horas seguidas em meu quarto de hotel, lamentando aquela notícia, tendo de me esforçar até para me preparar para o culto daquela noite. Minha mente ficava divagando em questionamentos, enquanto eu lutava contra a raiva que sentia por aqueles acontecimentos sem sentido que levaram à sua morte. No entanto, juntamente com a tristeza, senti um pensamento oposto, que tentava vir à tona. Procurei ignorá-lo, mas não consegui. Finalmente, depois de várias horas sentindo uma discordância entre as minhas emoções e o meu espírito, ajoelhei-me aos pés da minha cama e orei. Pai, estou sofrendo pela morte desta mulher. No entanto, em meu coração, sinto como se algo estivesse errado. O que está acontecendo? Quase que imediatamente ouvi no fundo do meu coração: leia Apocalipse, capítulo 18. Fico triste em admitir, mas não tinha ideia do que havia em Apocalipse 18, porque naquela época esse era um livro que eu não havia estudado em profundidade. Abri a minha Bíblia e comecei a ler. Meu coração começou a disparar quando eu cheguei no versículo 7. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanto aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia as suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza, fome e o fogo a consumirá. Pois poderoso é o Senhor Deus, que a julga quando os reis da terra se prostituíram com ela e participaram do seu luxo. Chorarão, se lamentarão por ela.
Apocalipse 18, 7 e 9. Quando li esses versículos, senti um turbilhão de emoções. Havia paralelos claros entre a mulher descrita na passagem e a mulher cuja morte estava dominando as frequências de rádio, TV e internet. Foi como se jogasse um balde de água fria em mim. Fiquei chocado, confuso e perplexo com esses versículos. Como poderiam se aplicar de alguma maneira àquela benevolente celebridade? É importante ressaltar que o apóstolo João não estava se referindo a uma pessoa específica nesses versículos. Essa passagem dá ênfase a um espírito que tem predominado em nosso mundo caído. Entretanto, havia semelhança suficiente com a situação do momento para que o Espírito de Deus usasse esses versículos para transformar o meu entendimento. Já lhe aconteceu de Deus usar um relato da Bíblia para falar com você a respeito de uma experiência pessoal? Era isso que estava acontecendo ali. O Espírito de Deus estava desafiando a maneira como eu medi o bem, de uma forma semelhante àquela que Jesus fizera com o jovem líder rico. Ciente do que sentia, que Deus me revelava naquele momento, protestei em voz alta no meu quarto de hotel: Senhor, como esses versículos podem ter qualquer coisa a ver com ela? Ela fez todo tipo de trabalho humanitário com vítimas de minas terrestres e órfãos. E ela ostentou seu desafio à autoridade e o seu adultério diante do mundo inteiro. O Senhor retrucou: ela não era submissa a mim. Ainda incrédulo, protestei novamente: mas quanto a todo o bem que ela fez pela humanidade? Então ouvi o Espírito Santo de Deus: Filho, não foi pelo lado mau da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que Eva foi atraída. Foi pelo lado bom. Fiquei paralisado com as palavras ditas tão claramente ao meu coração. Depois de alguns instantes, abri a minha Bíblia em Gênesis 3 para confirmar o que acabara de ouvir. Como já esperado, ali as seguintes palavras: Quando a mulher viu, a árvore parecia agradável ao paladar. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável. Para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu. Gênesis 3 ao 6. Vi as palavras agradável, atraente e desejável. O meu queixo caiu. Então ouvi o Espírito Santo de Deus dizer: existe um bem que não procede de mim. Ele não está submisso a mim. Fiquei sentado ali, contemplando o que ouvira e lera. A palavra de Deus havia me exposto e me corrigido. O meu padrão de bem, aparentemente, era diferente do padrão divino. Deus continuou falando ao meu coração. Ele mostrou muitas das pessoas boas, e principalmente as pessoas cristãs, não são atraídas por orgias sexuais obscenas, músicas tenebrosas com letras descaradamente rebeldes, astros do rock que ostentam satanismo em seus shows, assassinatos em massas, grandes roubos ou qualquer desses comportamentos descaradamente maus. A maioria delas é atraída por comportamentos e coisas que parecem certos, bons e sábios, mas que são contrários à sabedoria dele. Somos ensinados que há um caminho que o homem parece direito, mas no fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12. Vamos analisar primeiro a última parte desse versículo. Mas no fim deles são os caminhos da morte. Muitos cristãos não prestam muita atenção nessas palavras porque pensam: sou salvo, vou para o céu e não verei a morte. Em suas mentes, essa afirmação só se aplica aos incrédulos. Entretanto, vamos repensar o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Veja as palavras caminhos da morte. A Bíblia fala com frequência do caminho da vida e do caminho da morte.
Deus declara aos seus, não aqueles que não lhe pertencem. Assim diz o Senhor: ponho de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Jeremias 21, 8. Caminho aqui nessa passagem significa a sabedoria pela qual vivemos. Você verá essas palavras com frequência ao longo da Bíblia. Jesus diz assim: larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, morte. E são muito os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Mateus 7, 13, 14. Mas será que Jesus está tratando somente da eternidade nesses versículos? Deus colocou a árvore da vida no centro do jardim do Éden. Ela representava o caminho da vida de Deus, a sua sabedoria. A outra árvore central no jardim era chamada de árvore do conhecimento, do bem e do mal. Essa árvore representava o caminho da morte. Ela representava a sabedoria do homem separado de Deus. Partilhar do seu fruto não afetou Adão e Eva, apenas na vida eterna. Afetou-os imediatamente. Antes daquele ato impensado, eles viviam sem restrições. Eram produtivos, saudáveis e tinham êxito em tudo em que os seus corações se propunham a fazer. Mas quando comeram da árvore proibida, a vida se tornou difícil. Eles foram amaldiçoados com doenças, escassez, trabalho estressante e dificuldades que nunca conheceram. Eles haviam entrado no caminho da morte. Entretanto, Deus é um redentor. Ele já havia planejado recuperar o que o homem perdera. Ele fez uma aliança a fim de restaurar o caminho da vida. Sua sabedoria, mais uma vez, produzia a verdadeira felicidade, uma vida agradável, de paz, abundância e outros benefícios. Como é feliz o homem que acha sabedoria. Nada do que você possa desejar se compra a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Provérbios 13, 18. A Bíblia revela que a sabedoria de Deus, aplicada às vossas vidas, resulta em uma vida frutífera, produtividade, sucesso, longevidade, paz de espírito e honra. Uma árvore é algo que podemos partilhar com outras pessoas. De acordo com esses versículos, se seguirmos o caminho da vida, a sabedoria, nós nos tornamos uma árvore que dá vida, uma fonte de nutrição para aqueles que partilham do que nós produzimos. O contrário também é verdade. Se vivermos pela sabedoria do homem, nós nos tornamos uma árvore maligna, e aqueles que partilham do que produzimos também viverão envolvidos em trabalho árduo, estresse, improdutividade, doença, egoísmo e outras consequências da morte espiritual. Voltando a Provérbios 14, 12, lemos: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Quando examinamos a primeira parte desse versículo, sabemos que ele pode se aplicar facilmente a qualquer um, tanto a cristãos quanto a incrédulos do mesmo modo. Há um caminho que parece direito. Ele parece bom, sábio, benéfico, estratégico, aceitável, proveitoso e assim por diante. No entanto, a advertência é clara. O que parece bom pode, na verdade, ser prejudicial, danoso, improdutivo, o caminho da morte. Esta grave exortação aos crentes. Temos muito o que dizer,
porquanto vos tornastes tardios em ouvir, porque, devendo já ser mestres em razão do templo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercidas para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5, 12 e 14. Está claro que o discernimento é um fator chave para se distinguir o que é verdadeiramente bom, o que é verdadeiramente mal. Em outras palavras, o que é verdadeiramente bom nem sempre está claro para o nosso pensamento, raciocínio ou faculdades naturais. Você pode perguntar: o autor de Hebreus não disse que as nossas faculdades podem ser treinadas para saber a diferença? Sim, ele disse, mas a que faculdades ele estava se referindo? Você perceberá que no início desses versículos, o autor relatou que estava escrevendo aos cristãos tardios em ouvir. A que ele se referia? Será que todos os hebreus precisavam de aparelhos auditivos? Dificilmente. Ele estava se referindo à capacidade de ouvir com o nosso coração. Jesus ensinava constantemente: aquele que tem ouvidos, ouça. Praticamente todos aqueles que receberam esse ensinamento tinham ouvidos físicos, porém nem todos eles tinham um coração cheio de discernimento para ouvir a palavra de Deus, que era o melhor para suas vidas. Vamos tratar mais profundamente a respeito do discernimento espiritual um pouco mais tarde nesse livro. Porém, o mais importante neste ponto é entender que o bem e o mal não podem ser diferenciados apenas pelo que está na superfície. Antes do meu encontro com a verdade naquele hotel em Estocolmo, eu acreditava que o bem e o mal estavam bem diante de nós, claros e evidentes. No entanto, considere outro exemplo. Um dos principais membros da equipe de Jesus, Pedro, falou e declarou longa vida e proteção a Jesus. Parecia certo que ele estava dando ao seu chefe um bom conselho, mas Jesus o repreendeu abruptamente, afirmando que os interesses dele claramente não eram os interesses de Deus. Esse é apenas um dos muitos exemplos bíblicos que poderia dar para ilustrar o quanto o bem e o mal não estão claramente evidentes. Salomão orou: dá, pois, o teu servo um coração cheio de discernimento para distinguir entre o bem e o mal. É preciso ter um coração instruído e treinado a fim de identificar o que Deus chama de bem e mal. Eva era perfeita de todas as formas, e no jardim onde ela morava, a presença de Deus era forte e poderosa. Entretanto, ela discerniu como sendo bom, agradável e proveitoso, na verdade era mau e prejudicial à sua vida. Ela estava enganada, sofreu por causa disso. Isso nos leva ao propósito desse livro: iluminar, por intermédio da Palavra de Deus e da ajuda do Espírito Santo, a diferença entre o que é bom para a sua vida e o que será prejudicial, em última análise. Se Eva, que era perfeita e vivia em um ambiente sem imperfeições, ainda pôde ser enganada, imagine o quanto será mais fácil para nós, com as nossas mentes imperfeitas e vivendo em um mundo corrupto, em uma sociedade distorcida, sermos enganados e levados a julgar que aquilo que é prejudicial é bom.